bem? Então, gente, eu já fiz as questões da página 300 e 301. Não sei se você já conseguiu visualizar. Eu quero que você faça agora, né? Todos vocês, a página 25, série branca e foco Enem. Não vai dar para a gente corrigir essas questões. Então, você faz o seguinte, manda a sua dúvida para mim através desse e-mail aqui, ó. Tá bom? Manda a sua dúvida. Aí eu te respondo. Melhor assim, porque não vai dar tempo de corrigir tudo. Tá bom? Falou? Bom, a nossa aula dessa semana é cinemática vetorial. Lá na apostila 2, pega para mim aí na apostila 2, página 14. A gente começa cinemática vetorial pela página 14. Tá bom? Mas deu para entender o esquema? Então, série branca, foco Enem, dúvida, valdemir@colégioalfadc.com.br, tá? Bom, vamos lá. Vetores. Falar em vetor é lembrar da grandeza vetorial, né? Porque essa ferramenta ela se encaixa perfeitamente na grandeza vetorial. Exemplo, aceleração, velocidade, força, impulso, né? Campo elétrico. Todas essas grandezas são grandezas vetoriais. Tem que ter sentido e direção. E um módulo. Então, a gente representa um segmento de reto orientado. Tem os seguintes atributos. Intensidade é o módulo. É valor, né? Valor e o comprimento do vetor. Direção. Lembrando que direção só existe duas. Ou é vertical ou é horizontal. Tá? Horizontal, vertical. Sentido. Para cada direção, um sentido. Da esquerda para a direita ou o contrário. De baixo para cima ou o contrário. Tá? Aqui tem um vetor que ele começa e termina. O começo dele é chamado de origem. O término, extremidade. Então, aqui está mostrando a intensidade do vetor, né, o tamanhozinho dele, o sentido e a direçãozinha dele que é horizontal. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Até aí tá legal. Dois vetores iguais. São iguais por quê? Tem o mesmo tamanho, mesma direção, ambos são horizontais, mesmo sentido, ambos apontado para a direita. Show? Então, são iguais. Dois vetores opostos. Vamos lá. Mesma direção, ambos horizontais, mesmo tamanho, só que os sentidos agora são opostos, para a direita, para a esquerda. Então, o vetor C é igual ao vetor oposto B. Legal? Vamos andar. Adição de vetores. São duas regras. Primeira regra, regra do polígono. Essa regra é a mais usada no nosso dia a dia. Entendeu? Todo endereçamento postal usa a regra do polígono. Toda movimentação logística, né, de transporte aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, todos usam a regra do polígono. Então, essa regra é que mais usada. Infelizmente, não cai muito no vestibular.
mas é a mais usada. Consiste de vários vetores. Então, aqui você vê o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Para eu montar essa regra, eu tenho que pegar origem, extremidade. Então, a extremidade do primeiro vai unir com a origem do segundo. A extremidade do segundo vai unir com a origem do terceiro. A extremidade do terceiro vai unir com a origem do quarto. Tá? Fechando, a gente usa o vetor S. Tá vendo aqui? Esse vetor S representa toda essa movimentação aqui. Tá vendo? Toda essa movimentação aqui é representada pelo vetor S. Ele que fecha. Então, ele é chamado de vetor soma. A equação vetorial, vê bem, vetorial, é essa aqui. Vladimir, quer dizer que se eu somar o A com B, com C, com D vai dar S? Não, gente. Essa é uma soma vetorial. O que ela representa? Ela representa o diagrama vetorial. Tá? O diagrama vetorial, ou seja, todo esse desenho aqui, tá vendo aqui? Todo esse desenho é representado por essa equação aqui, ó. Por essa aqui. Tá legal? Show? Beleza? Então, a regra do polígono trabalha com N vetores. N vetores. Tá? Imagina você sair daqui e ir para São Paulo. Né? Quantas posições você vai ocupar no decorrer do tempo ao sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo? Então, se eu representar essas posições por vetores, vai dar uma porção de vetor. Falou? Então, beleza. Regra do paralelogramo. Esse é a mais fácil. Por quê? Só trabalha com dois vetores. Tá vendo? Vetor A, vetor B. O que eu faço com ele? Vou unir pela origem. Então, unir a origem de A com a origem de B. Então o que eu fiz para encontrar o vetor S? Eu usei paralela. Paralela ao vetor B, paralela ao vetor A, a interseção das paralelas define o vetor S, que sai da origem dos dois e chega até a interseção das linhas pontilhadas. Então, esse vetorzinho aqui, tá vendo? É o vetor soma. É o vetor S. Ele não representou aqui a equação vetorial, que eu não representei, mas posso fazer para você. Vamos lá. Com muita calma. Aqui está o vetor S. Legal? Ficou bonitinho? Igual ao vetor A. Paciência aí, Valdemir. Tá ficando direitinho. Não ri não, tá, gente? Mais o vetor B. Vamos lá, se eu faço o B bonitinho. Show. Tá aí. Vetor B. Essa é a equação vetorial. Vladimir, o que ela representa? Ela representa o desenho, o diagrama vetorial. Como é que eu calculo como é que eu faço para calcular o vetor S? Aí, amigo, essa equaçãozinha linda e maravilhosa aqui, ó. S ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, vezes o cosseno de alfa. Lembrando que o cosseno de alfa é o ângulo entre A e B. Show? Então, na adição, polígono, paralelogramo. Polígono, N vetores. Paralelogramo, são dois vetores, apenas. Subtração de vetores. Você pode subtrair, representar a subtração de vetor dessa forma, A menos B, ou A mais menos B. Até porque a matemática diz para você o seguinte, A menos B é menos. Tá? Bom, como é que fica essa situação? Eu tenho dois vetores, A e o vetor B.
e vou unir os dois pela origem. E vai aparecer essa figura aí. Tá vendo aqui, ó? Unir A com B. Percebi o ângulo entre os dois, que é θ. Ah, como é que apareceu esse vetorzinho D aqui? Esse vetorzinho D aqui é o vetor diferença. O vetor B é o vetor, é o segundo vetor. O vetor A, primeiro vetor. Então eu saio do segundo vetor e chego num primeiro vetor, que é o A. Então estou unindo aí extremidade com extremidade. Bem diferente da regra do paralelogramo e da regra do polígono. Bem diferente. Tá? Aqui é extremidade, extremidade. Deu para entender? Então, cuidado. Extremidade, extremidade. Você viu que a adição não era assim. Agora, como é que calculo o tamanho dessa criança? Aí eu entro com essa equaçãozinha aqui, que parece com aquela outra que a gente viu, só que agora o sinal o quê? É negativo, porque é uma adição vetorial. Então, d elevado ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ. Tá? Lógico que ele vai dar o valor para você, tá? Vai dar o ângulo entre os dois e vai pedir. Não é um assunto que cai no vestibular, mas é um assunto que você precisa saber. Não tem como passar pela física sem saber vetor. Vamos lá, vetor posição e vetor deslocamento. Agora já começam os vetores unitários, tá? Então, os vetores unitários são vetores que se apresentam sozinhos, né? Eles vão, a partir do momento aí, se encaixando um no outro. Vamos lá. Vetor posição. Vamos nessa. Tá vendo esse jogador aqui? Tá vendo ele? Tá? Imagina se a bola tivesse com ele. Aqui é a bola. Ele teria que chutar a bola para cá. Né? Para cá. Então ele tem vários coleguinhas deles aqui. Né? Tem esse garotinho aqui. Tem esse aqui. E tem esse aqui. Tá? Então ele é o polo. Ele é a referência, o sistema. Tá? O sistema. Então o vetor posição sai dele. Vamos ver. Aqui é o RZ, está dizendo que ele é polo. Então agora ele posicionou o vetor posição que quer pegar esse camaradinho aqui. Que ele usou o vetor RJ. Só que ele tem outra opção. Ele tem a opção desse outro jogador aqui. Então você observa que ele usou dois vetores posição. Tá? Isso é muito usado, né, no transporte, principalmente transporte de carga. Para a empresa saber aonde está o caminhão dela, então ela vai traçando vetores. Vai traçar vários vetores posição para localizar o caminhão dela. Ok? Então, por isso, quando o caminhão é roubado, né, os ladrões, eles têm que ter muita agilidade para descarregar a carga muito rápida. Por quê? O caminhão já foi localizado, né? Ele parou, então ele já deu um alarme, está parado, então já está sendo localizado. Tá? Então, a empresa localiza através do vetor posição. É igualzinho, né, o Google, né, o Maps, né, o Google Maps. Ele direciona aonde você quer ir. Né? O Waze, né, ele vai direcionando você onde você quer ir. Falou? Vamos lá.
Agora vamos ver o vetor deslocamento. Observe esse cara aqui, ó. Tá olhando ele? Aqui parado. Aqui o corredor brasileiro, bandeirinha aqui. Com certeza não é o Rubinho Barrichello, né? Parece com uma coxinha do Senna, tá? E esse cara tá olhando, tá mirando esse aqui, né? Esse aqui, eu acho que é da McLaren. Isso aqui deve ser da Lotus. Beleza, vamos lá. Mirou. Então, ele já posicionou essa pessoa aí. A pessoa, lógico, o carro está andando. Então, ele vai fazer o quê? Posicionar novamente o camarada. Ele está de olho no camarada. Tá? A partir daí, ele traça o vetor de deslocamento. Esse é o chamado vetor de deslocamento. É um vetor que vai acompanhando, né? É um vetor que tem a origem no primeiro vetor e a extremidade no último vetor. Ou seja, a posição inicial, tá aqui, a posição inicial, foi a primeira, né, visualização desse camarada aqui, e aqui a posição final. Tá? Então, para saber como se deslocou esse camarada aqui, eu tracei o vetor deslocamento ΔR. Está meio apagadinho, mas dá para ver, né? Beleza, vamos lá. Bom, aqui ele posicionou, posicionou, tá vendo? Bolinha vermelha na cabeça do cara. Aqui saiu da bolinha vermelha e foi até a pessoa que está observando, que é esse rapazinho aqui, vetor ΔR, tá aqui. Esse ΔR, vou fazer aqui para você, vou ver se eu consigo, a equaçãozinha dele, tá? Vamos ver se eu consigo fazer. Não tá lá grande coisa não. É igual ao vetor. Vamos ver como é que ele trabalhou com o vetor. Só voltando aqui, tá, gente? Ah, tá. Foi. É o R e o R0, tá? Só queria saber isso. Fica calmo. Tô chegando lá. Então ele fez o seguinte: vetor R menos o vetor R0. Tá aqui. Falou? Essa é a equação vetorial. Tá? É o que expressa esse desenhozinho aqui. Ó. Legal? Vamos lá. Bom, vetor de deslocamento escalar. A bolinha foi, percorreu 100 metros. O vetor de deslocamento também tem 100 metros. Ah, bolinha, por quê? Olha, o que eu tenho? Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Então, coincidiu o vetor deslocamento com o deslocamento escalar. A volume vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Observe só. Olha a bolinha. Certo? Deu meia volta. Então, se você for calcular essa meia volta, uma volta completa é 2πr, meia volta vai dar esse valorzinho aí, porque o raio é, tá vendo aqui? O raio é 100 metros. Fazendo a continha, 340. Show? Esse foi o
deslocamento escalar. Você viu que ele fez isso aqui, ó. Fez isso, ó. Meia circunferência, tá? Agora, olha só, deslocamento vetorial. Deslocamento vetorial. Origem, final. Saída, chegada. Olha só a diferença. Um deu 314, o outro deu 200. Então é diferente. Tá? Então cuidado. Nem sempre o deslocamento escalar é igual ao deslocamento vetorial. Tá? Ok? Nesse caso aqui eles são diferentes. Deu para entender? Ficou claro? Então preste muita atenção, leia a questão para saber diferenciar deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Tá? Não vamos vacilar não, somente o pessoal que vai fazer o ERG. Vamos para a velocidade vetorial. A gente começa pela velocidade vetorial média, que é diferente da velocidade escalar média. Não esqueça, esse D aqui é o deslocamento vetorial, ou seja, esse D, deixa eu ver se eu consigo fazer ele é meio chatinho, esse D ele é igual ao D2 menos o D. Opa, peraí que eu vou pegar uma borracha aqui. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Vou fazer um D bonito para você. Um D aqui. Ao D1. Opa. É uma ferramentinha chata. Ao D1. Tá? Aquela equação que você já viu lá. Esse não. Esse D aqui é o D2. Chegada menos a saída. Ok? Esse aqui tem que levar em consideração o sentido e a direção. Show? Deu para entender? E esse leva em consideração o sentido e a direção. Esse é quanto andou. Então, a equação da velocidade vetorial é bem diferente da equação da velocidade escalar média. Tá? Então, aqui eu trabalho com o vetor, né, com o módulo do vetor deslocamento. Aqui eu trabalho com a variação do espaço. Vamos lá. Velocidade vetorial. Bom, velocidade vetorial instantânea, ela é estudada em um determinado tempo, tá? E interessante, ela vai ser sempre tangente à trajetória, ok? Tangente à trajetória, a trajetória é circular, vê que ela está tangente à trajetória, beleza? Então o que vai acontecer? Se essa bolinha sair dessa trajetória, ela vai seguir esse vetorzinho aqui, ó. Se ela sair da trajetória, ela tem que seguir o vetor. Vamos ver se vai acontecer isso. Vê que ela não saiu da trajetória. Então, o vetorzinho dela variou no decorrer do tempo. Né? Ora, ele estava nessa posiçãozinha aqui. Ora, está nessa outra posição. Ora, está nessa outra posição. Então, vou só fazer para você aqui. É um vetor para baixo, aqui um vetor horizontal para a esquerda e aqui um vetorzinho
para cima. Certo? Deu para entender? Então, ocorreu uma variação vetorial de velocidade. Como aconteceu... Aí, o desenhozinho aí. Como aconteceu... Tá vendo aqui? Vertical para cima, horizontal para a esquerda, vertical para baixo, horizontal para a direita. Como acontece isso? Então, você vai ter a chamada aceleração vetorial. Mas por que tem aceleração vetorial? Ora, porque houve variação vetorial de velocidade. Tá? Então, cuidado. A aceleração média é uma coisa, a aceleração média vetorial é outra. Essa média vetorial trabalha com a variação de direção e sentido do vetor velocidade. Observa que esse vetorzinho amarelo, que é esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ele usou a equação de variação de subtração de vetor, o vetorzinho azul. Esse vetor aqui é o vetor diferença, que é regido por essa equaçãozinha aqui. Tá? Ah, Valdemir, então como é que eu vou calcular? Aí vamos lá. Vamos lá. Essa equaçãozinha aqui na escalar vai ser assim, ó. Raiz quadrada de quem? De V ao quadrado, vamos lá ver se consigo, mais V0 ao quadrado, tá ficando bonitinho, menos 2 vezes, V vezes V0, aqui, difícil, vezes o cosseno, não ri não, gente, o cosseno de θ. Show? Deu para entender? Então, essa coisa aqui deu origem a essa equação de cima. Por quê? Porque você está diante de uma variação vetorial de velocidade. Ah, então quer dizer que eu vou usar essa equação? Claro que não. Você vai usar essa aqui. AM é igual ao módulo de delta V, tá? Que é este aqui, sobre o tempo, sobre ΔT. ΔT. Tá cansado? Não, né? Tem ninguém cansado aí não, né? Então, beleza. Então, gente, cuidado com essas equações. Essa aqui é de apresentação, é vetorial. Está dizendo que ocorreu uma variação vetorial de velocidade, ou seja, mudou direção e sentido. Cujo diagrama vetorial é esse aqui. A equação de cálculo de valor numérico palpável para você jogar na equaçãozinha é essa aqui. Então, você joga na equação de módulo. Show? Tem alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Aceleração vetorial. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu tenho aceleração vetorial chamada de tangencial. Por que é chamada de tangencial? Porque tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Qual a função dela? A função dela é aumentar esse garoto aqui, ó, o vetor velocidade. Então, a aceleração tangencial é que vai aumentar o vetor velocidade. Então, se o movimento for acelerado, então você vai ver que esse vetorzinho aqui vai aumentar. Vamos ver. Tá vendo? Olha o tamanho agora desse vetor. Muito maior do que o do outro. Vamos voltar?
Vamos voltar. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho dele. Tá vendo? Olha o tamanho agora. Então quer dizer que o movimento foi acelerado, tá? Agora, tá vendo aqui? Esse vetorzinho aqui da aceleração tangencial tem sentido contrário do vetor velocidade. Notaram aí? Notaram? Então, o que vai acontecer com esse vetorzinho verde aqui? Ele vai diminuir de tamanho. Então, ele vai diminuir de tamanho porque o movimento é retardado. Então, vamos lá. Então, aqui o movimento de cima é acelerado, de baixo é retardado. Vamos ver isso aí. Olha o tamanhozinho do vetor. Olha em relação a esse aqui, ó. Aqui você tem um tamanho. Aqui você tem outro tamanho. Falou? Deu para entender? Então, quando aumentar o tamanho do vetor, o movimento é acelerado. Quando diminuir o tamanho do vetor, o movimento é retardado. Quando o sentido do vetor tangencial, aceleração tangencial, for o mesmo do vetor velocidade, movimento acelerado. Quando o sentido do vetor aceleração tangencial for o contrário do vetor velocidade, movimento retardado. Deu para entender? Até aí. Legal? Estão cansados? Um pouquinho, né? Mas é assim mesmo. Cinemática vetorial é cansativa. Bom, aí colocou e vamos nessa. A aceleração vetorial. Vamos lá, vamos lá. A bolinha novamente, essa bolinha está me perseguindo, tá? O vetorzinho velocidade, tá vendo aqui? Lembrando que ele é sempre tangente à trajetória. Opa, vou acertar, calma. Deixa que eu acerto. Ficar certinho aqui, ficar bonitinho. Tá. Tem que ter muito cuidado com essa ferramentazinha aqui. Bom, e eu não fiz jardim, gente, então eu não tenho coordenação motora, nunca fui, ninguém me ensinou, né, a ter habilidade com coisas manuais, tá? Então não fiz jardim, não tenho coordenação motora, mas vamos lá, vida que segue, vamos nessa. Voltando, aqui ó. Olha a bolinha. Vamos lá, vamos ver o que a bolinha faz. Como ela começa a andar, como ela começa a modificar a direção e o sentido, mas não modifica o tamanho do vetor velocidade, vê bem, ela vai modificar a direção e o sentido, mas não vai modificar o tamanho do vetor. Vamos lá. Viu? Deu para ver? Então, esse vetor aqui, é porque ele ficou um pouquinho atrás, mas vê se você encaixar, trouxer ele para cá, ele vai ser o mesmo tamanhozinho. Tá? Você viu que ele não foi modificado. Tá? Não foi. Significa que essa aceleração aqui, ela foi responsável apenas pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade. Então, agora ele estava aqui, tá? Estava aqui, ora estava aqui, ora estava aqui. Então, mudou apenas o vetor velocidade, mas não mudou o tamanho, tá? Mudou só em sentido e direção. Então, apareceu a chamada aceleração centrípeta. Ali eu coloco
varia a direção, tá? A direção, né? Não podendo variar seu módulo, certo? A equação para a gente calcular, a equaçãozinha moleza, facinha, facinha, facinha. O valor da velocidade elevado ao quadrado e o raio. O que é o raio, gente? O raio é a distância do centro até a bolinha, até o corpo. Esse é o raio. É o nosso Rzinho. Lindo e maravilhoso, representado por mim. Tá? Então tá aqui. Eu pego o valor da velocidade, elevo ao quadrado, vou dividir pelo valor do raio, eu encontro a chamada aceleração centrípeta. Uma aceleração apontada para o centro. Tá vendo? Tá vendo aqui que eu rabisquei muito? Tá aqui, pelo centro. Foi? Foi, né? E vamos lá. Tá terminando. Tá? Sei que tá cansativo, mas tá terminando. Estamos chegando aí. Estamos chegando. Bom, o que a gente vai ver agora? Quando mudar o valor da velocidade, vai entrar essa aceleraçãozinha aqui, tá vendo? Essa azulzinha aqui. Aceleração tangencial. Cuidado quando mudar o valor da velocidade. Quando mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, entra essa equaçãozinha aqui. Certo? Como tem duas acelerações, tem uma aqui que faz o papel das duas ao mesmo tempo, que é a chamada aceleração vetorial ou aceleração resultante. Aí, tanto faz. Tá? Ela só não pode ter o nome de tangencial, porque tangencial é azulzinha, é essa aqui. E nem pode ter o nome de aceleração centrípeta, porque ela não é apontada para o centro. Só quem é apontada para o centro é chamada de aceleração centrípeta. Tá bom? Deu para entender aí? Show? Essa equação, gente, volto a falar, é uma equação que representa o desenho, o diagrama vetorial. A equação que você vai calcular é essa aqui. Show? Agora, cuidado. Se o movimento for retilíneo e uniforme, pergunta a você, tem aceleração tangencial? Sim ou não? Eu escutei um sim. Não escutei um não, né? Aceleração zero. Tem aceleração centrípeta? O que eu escutei? Escutei um não. Não tem. Vamos lá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Vai comigo. Tem aceleração tangencial, gente? Tem. É diferente de zero. É constante. Tem aceleração centrípeta? Tem? Não, porque o movimento é retilíneo, então é zero. Show? Legal? Vamos nessa. Relacione. Vamos lá. Eu tenho V e A, eu tenho V e A, eu tenho V e A, mesmo sentido, direção diferente, aliás, perdão, sentidos opostos, direção diferente, sentidos iguais, mesma direção, zero. Aqui eu tenho nem a direção de A é igual à direção de V, e vamos lá. Aqui eu tenho todos os movimentos. Vamos ver.
movimento de velocidade vetorial constante no tempo. O que você acha que é? Achou? Tá aqui. Espera aí, vamos lá. Vamos acertar logo, botar isso aqui. Então lá, esse D movimento de velocidade vetorial constante, ou seja, aceleração zero. Né? Não há mudança no vetor velocidade. C. Está aqui. Movimento retilíneo acelerado. Por que acelerado? Vetor velocidade tem o mesmo sentido do vetor aceleração. Show! Movimento retilíneo retardado. Por quê? V e A, sentidos opostos, mesma direção, sentidos opostos. Movimento circular com velocidade constante. Essa a gente não viu ainda, mas eu posso afirmar para você que é essa aqui. É quando eu tenho a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela só entra no movimento circular. E para fechar, essa outrazinha aqui, ó. Tá? Isso aqui, que é o movimento circular uniformemente acelerado, que a gente quase nem usa, mas é bom representar vetorialmente. Vê que essa aceleração aqui corresponde à aceleração tangencial, aquela que a gente viu anteriormente. Então aqui tem junção da centrípeta e da tangencial. A junção da centrípeta com a tangencial deu apenas a aceleração vetorial. Falou? Legal? Então, gente, tá aí fechado mais um assunto. E o que eu quero que você faça? Bom, vamos lá para o caderno de atividade. Caderno de atividades. Deixa eu procurar o meu aqui. Estou procurando, achei. Deixa eu ver se é esse mesmo. É. Anota para mim aí. Página 302. Toda. Página 303. Toda. Fazer o mesmo esquema. Esse eu resolvo. Tá? Do 1 ao 5 eu resolvo. Faço igual eu fiz anteriormente. Agora, já pegando carona aqui, já vou fechar contigo, hein? Já para ficar para você fazer. Página 29, série branca, Foca Enem. Série branca, Foca Enem. Mesmo esquema. Ah, Valdemir, não consegui fazer a questão de 128. Sem problema. Vai lá, Valdemir, @colégioalfadc.com.br e coloca lá, Valdemir, eu não consegui fazer a questão 128. Eu vou lá, faço para você e mando para você no e-mail que você me enviou a pergunta. Falou? Tá falado? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi longo, mas cinemática vetorial é isso mesmo, tá? Isso aí são 2 aulas direto lá no quadro cheio, e apaga e começa, e apaga e começa, tá? A coisa é violenta. Falou, gente? Um abraço a todos.